Boa noite a todos. Neste próximo 23 de maio, o Lar Bom Repouso completará 51 anos de existência e de trabalhos ininterruptos. Peço a permissão de vocês para, em nome de cada um, agradecer ao casal Dona Margarita e Sr. José Carlos Corse, agora em espírito, pela abençoada boa vontade que sempre demonstraram em abrir as portas a todos que buscam neste abençoado lar um teto, um prato de comida ou acolhimento para suas dores espirituais neste abençoado centro espírita. Sem o sonho deles, pelo menos 30 mil pessoas não teriam recebido este alimento físico ou espiritual, exatamente como ora recebemos. Nos oferecem com tanto amor suas casas, o Centro Espírita Casa Grande do Caminho e o Lar Bom Repouso, para aqui virmos buscar trabalho, alimento físico e espiritual, e que no final das contas é para a redenção de nossos próprios resgates. Com o intento de ilustrar como este trabalho toca a vida das pessoas, encontramos em nosso acervo de mensagens de tantos anos uma matéria publicada sobre o Lar Bom Repouso em 20 de junho de 2014 por Marcelo Santos, na revista Rede Brasil Atual, matéria intitulada Os Esquecidos. Essa matéria é um recorte de uma vida, uma das muitas histórias que este bendito Lar Bom Repouso ajudou a contar. Peço que ouçam com o coração de quem sabe que histórias de vida são tesouros da passagem aqui no planeta. E esta história é uma das muitas em que o lar participou e participa ainda. Apenas para que vocês tenham a dimensão do trabalho deste lar bendito em tantas vidas. E este particularmente é um recorte da vida de um assistido da casa, de nome Cláudio Gaspar. Diz ele neste relato ao profissional da revista que publicou a matéria: não sei se ela ainda está me procurando e nem o que faria se a encontrasse hoje. Gostaria apenas de manter contato. Lamenta o gráfico aposentado Cláudio Gaspar, de 62 anos, ao referir-se à sua filha Alexandra, de 42, que ele não vê há mais de uma década. Seu sorriso largo, voz tranquila e gestos elegantes não deixam transparecer nenhum sinal de amargura pelo passado ou pelos solavancos da vida. Eu me sinto bem aqui, diz ele. Há 10 anos, vive no Lar Bom Repouso, uma instituição assistencial espírita de São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Lá ele é conhecido como, entre aspas, o jornalista. Recebe refeições, acolhida e uma cama, num quarto com outras dezenas de pessoas. Cláudio trabalhou para muitas revistas e jornais, mas sua atividade foi sendo aos poucos engolida pela tecnologia. Após anos revisando e diagramando uma atrofia no nervo ocular, enfraqueceu seu atento olhar. Não pôde mais ler os textos, o que lhe causa grande tristeza, e sua situação econômica piorou. A morte da esposa, em 99, o fez perder o rumo de vez. A antiga casa onde vivia na zona leste da capital paulista, com a mulher e a filha, passou a ser habitada por fantasmas. Eu vi a imagem dela em todo lugar. Decidi sair e fui morar num barraco, em uma favela próxima. A filha mudou-se também, mas para Curitiba, onde casou e teve 2 filhos. Desde então, o Sr. Cláudio nunca mais a viu. Em 2004, ele foi encontrado sozinho no barraco, já quase sem vida, castigado por uma tuberculose. Ficou internado por 3 meses. O médico me disse que rasgou 2 vezes o meu atestado de óbito, diz ele rindo, enquanto ouve da assistente social Aládia Rodrigues
explicações por não ter conseguido encontrar sua filha. Então, conclui o Sr. Cláudio, ela provavelmente não mora mais no Paraná. Aí o fio da meada se rompeu. E assim termina este pequeno relato da vida desse Sr. Cláudio, uma das muitas histórias de vida assistidas por este bendito Lar Bom Repouso, que quisemos trazer para intensificar em nossos corações o valor do trabalho desta casa. Então, em nome de todos, agradecemos em primeiro lugar a Dona Marguerita e ao Sr. José Carlos, porque aqui nos acolheram um dia. E estendemos a gratidão aos atuais dirigentes da casa, que seguem nos acolhendo e permitindo que recebamos as bênçãos de tão dedicada equipe espiritual que aqui atua. Que Deus multiplique o amor que os primeiros nos deram e que os atuais nos dão, que lhes deem saúde, lucidez, paz e recursos para ainda estarem à frente desta obra por muitos anos. Obrigada, fiquem com Jesus e na sequência ouviremos nosso dileto dirigente dessa casa, o Dr. Homero, a nos recordar frações da história destes 51 anos do Lar Bom Repouso. Boa noite a todos. Que a presença de Deus em nossos corações, que a serenidade de Jesus, que a paz dos nossos irmãos virtuosos que nos atendem nesse planeta esteja conosco nessa noite. Homenageamos sempre aqueles que constituíram materialmente no plano material essa instituição de caridade. Só uma lembrança que ela foi combinada entre 3 espíritos no plano espiritual em 1798 por Dona Marguerita, Seu José e Albert Schweitzer, que após o seu desencarne em 65 procurou os 2 amigos para cumprir o plano aonde tinham combinado uma casa para assistente e moradores como essa. A idealização profícua desse querido amigo, desses 3 amigos, vamos hoje falar um pouquinho desse que teve o crédito, Dr. Albert Schweitzer. Através do seu crédito, junto ao Dr. Bezerra e a espiritualidade superior, suplicou para que fosse constituída, e através do seu crédito e mérito que adquiriu, fez a intuição mediúnica da nossa irmã querida Marguerita, sua amiga em outras encarnações, e do José, fazendo com que tivesse esse anseio que já estava combinado no plano espiritual, pudesse sim se dissolver e resolver essa construção. Construção essa que teve todas as dificuldades que você possa imaginar para constituir algo de bem num planetinha desse de provas e expiações. Sofrimento do casal, abnegação, devotamento, cumprimento de circunstâncias, dificuldades financeiras, econômicas, dificuldades pessoais, atritos, maledicência com a nossa irmã e com o nosso irmão. E após o projeto ser estabelecido com grande dificuldade, ainda eram chamados de malucos, loucos, pela grandeza daquilo que se propunham. Dos irmãos que aqui vivem nessa cidade e nesse estado. Schweitzer
durante todo esse tempo, afiançou e, além de afiançar, estimulou, protegeu, formou uma equipe, trouxe espíritos que pudessem vir ajudar e que estavam na crosta, espíritos que participavam de outras atividades e que aqui chegaram sob a orientação de Schulweitzer. Pai João e toda a sua equipe passou a participar diariamente dessa constituição material espiritual, dando um suporte a todas as dificuldades que José, Marguerita e a equipe que vieram junto do Centro Espírita Irmã Itália. Dr. Schulweitzer, para quem conheceu, logicamente mediunizado através da psicofania da nossa querida irmã Marguerita, ele vinha toda terça-feira numa sessão como essa, fazia a abertura, fazia uma colocação de incentivo, estímulo a todos nós, não cobrando, mas fazendo uma dialética em que pudéssemos compreender o que estávamos fazendo aqui. Chegamos, todos nós, acredito, com uma série de dificuldades de compreensão da doutrina espírita. Tínhamos informações, mas não tínhamos conhecimento e nem tínhamos a prática da caridade que aqui se processa nessa casa. E através de Schulweitzer, da sua sustentação com o Dr. Bezerra de Menezes, que foi a aprovação dele, fez com que essa casa pudesse fluir em todo esse processo que hoje presenciamos depois de 51 anos. Fomos aqui acolhidos, somos aqui albergados, somos aqui alunos, tentando aprender algo do Evangelho de Nosso Senhor Jesus. Eu vou ler hoje, permitir a permissão para vocês, uma mensagem que foi pela psicofonia da nossa irmã Marguerita, aqui nos trabalhos, numa terça-feira, no dia 1º de setembro de 2015. Quer dizer, 8 meses, mais ou menos, do retorno à pátria espiritual de José Carlos. Psicofonia pela nossa irmã Marguerita. Terminado essa fala do nosso querido protetor e que nos incentiva, nos estimula, José fez um pronunciamento curto e estava com lágrimas nos olhos quando se dirigiu a mim, que estava sentado aqui do lado da mesa, emocionado por aquilo que acabava de ouvir do seu amigo, do mentor de nossa Marguerita e daquele que é o idealizador, realmente o artífice de uma casa como essa, no plano espiritual, e que deu a sustentação para a equipe dos irmãos que aqui estavam encarnados, progredir com isso. Então, logicamente, nossos irmãos, todos que aqui trabalharam desde o início da idealização dessa casa, o nosso agradecimento, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento por estarmos aqui hoje, usufruindo do amor que aqui se processa todos os dias. E aqui estamos. Mas a esse espírito elevado, que adquiriu crédito no plano espiritual, pelo seu trabalho maravilhoso no Congo, fez com que a gente pudesse ter uma casa como essa. Então, a nossa gratidão eterna a Albert Schulweitzer. E essa mensagem diz muito daquilo que ele queria que nós todos pudéssemos compreender algo naquele momento. Psicofonia da nossa irmã. E assim começa. Com a graça de nosso Senhor Jesus, boa noite. Graças a Deus. Graças a Jesus, sempre Jesus Nazareno, Rei dos judeus da humanidade. Schulweitzer era judeu.
Agradeço por esse instrumento que tenho em mãos, que era a Dona Margherita Biasi Corsi, que se dedica a esse trabalho há mais de 40 anos, naquela época, 2015, permitindo que minhas comunicações cheguem a todos. E nesta noite, mais uma vez, aqui estamos com vocês, por todos nós. Nesse momento, temos a oportunidade de estar em uma casa de caridade, uma casa de amor e com muita responsabilidade nos atendimentos aqui executados. Essa casa é uma obra de difícil compreensão, porque estamos acostumados a atirar pedras. Enxergamos nos outros, nossos irmãos, seja quem for, os nossos defeitos, pois equivocadamente nos achamos integralmente perfeitos e pensamos que somente o próximo tem defeito. Ousamos julgar, apontar o dedo, atirar pedra e sequer tomamos conhecimento da existência do sofrimento do outro. Nos esquecendo que estamos encarnados no planeta Terra. Se viemos muitas e muitas vezes nesse planeta, é porque somos devedores, mas muito devedores. Somos os mesmos que há 2000 anos atiramos pedras em nosso Senhor Jesus, em seus discípulos, em que ousou levar para a frente o cristianismo. Cristianismo que ficou em esquecimento por mais de 300 anos, exigindo sacrifícios hercúleos, com mortes, com tragédias, somente por acreditar na palavra de Jesus. Sabemos a história de tudo isso, né? Os tempos são iguais, meus filhos. Infelizmente, é com dor do coração que falamos a vocês que os tempos atuais são iguais àquele tempos de Jesus. Porque estão acontecendo as mesmas atrocidades. Cristãos estão sendo sacrificados, decepados, seviciados, apedrejados até a última consequência. Entre aspas, inclusive por judeus agora, né? Nós, homens, não melhoramos em nada. Pensamos no presente, somente no presente, e estamos prontos para apontar o dedo, para acusar, para apontar defeitos nos outros, nos esquecendo de nós mesmos, pois se nós fôssemos puros, sem defeitos, não estaríamos encarnados no planeta Terra, para aprender, aprender e aprender sempre. Basta verificar em que situação se encontra atualmente a humanidade sofredora. Se assim fizermos, aprender, aprender, aprender sempre, estaremos em posição de agradecer profundamente ao Pai da caridade, do amor e da bondade infinita, por nos oferecer territórios maravilhosos como a África e como tantos e tantos outros que nos permite ressarcirmos-nos de débitos do passado. Criminosos que somos, se formos nos julgar impolutamente. Quer dizer, um julgamento sincero, como ele fala aqui, impoluto, de nós mesmos, somos criminosos. Filhos do coração, são chegados os tempos de despertar. Cada dia que passa é um dia menos para progredir, porque estamos fechados como se fôssemos uma concha. E nesse casulo, tomados pelo nosso próprio egoísmo, nos esquecemos que, se nosso irmão falhar, nosso vizinho, nosso conhecido, o transeunte das vias públicas que está por aí, se eles falharem, nós estaremos falhando juntos. Como podemos combater isso tudo? A questão que ele levanta. Com o exemplo e não com palavras.
Nada é mais forte que o exemplo. Exemplo de caridade, de bondade, de compreensão, comportamentos que certamente destruirão o egoísmo que há em nós. Basta verificar quantos milhões de seres humanos estão sendo viciados no planeta Terra, somente por estarem buscando liberdade, alimentação, fugindo da miséria, fugindo de si mesmo e não conseguem. Você vê a situação dos refugiados, né? Até hoje. É hora de libertação, filhos. É hora de Jesus habitar o nosso coração. É hora de dizer, sentir e viver o cristianismo puro, pois muitos derramam sangue para nos libertar da ignorância que temos. Despertemos, filhos, é o nosso momento. Essa casa de caridade abriga hóspedes de Jesus, assim como em tempos primordiais, quando Jesus Nazareno, o rei dos judeus da humanidade, cercou-se de irmãos iguais ao que temos nessa casa de caridade. Não compete a ninguém apontar o dedo, julgar, porque estaremos apontando o dedo para nós mesmos, para os nossos defeitos. É necessário que nos libertemos para que o amor entre os nossos corações e permita que reconheçamos em nós a nossa pequenez, a nossa insignificância, porque todos encarnados e desencarnados da mesma maneira, sem deixar nada a não ser o exemplo, exemplo que é imortal, exemplo que é libertador, exemplo que nos dá a liberdade para chegarmos até a casa. Só entre aspas. Essa casa é um exemplo de amor daqueles irmãos que aqui constituíram e que nos exemplificam até hoje, que estamos vivendo. Por isso o crédito dos nossos dois irmãos e todos aqueles que aqui trabalharam. Dia abençoado é este em que podemos conversar com vocês, trazendo esperança e alegria de poder dizer: filhos, Jesus vos espera, Jesus nos espera. Se vocês fracassarem, nós estaremos fracassando como espíritos desencarnados que somos, guias de vocês. Vamos juntos refletir sobre a gravidade do momento, onde centenas de milhares de seres humanos desencarnam em águas aparentemente tranquilas, fugindo de si mesmo. E nós, cheios de egoísmo, vaidade e orgulho, nos trancafiamos em nossos lares, julgando-nos livres do perigo, libertos do perigo, distantes do perigo. Entretanto, o perigo não está fora, o perigo está dentro de nós. O grande perigo somos nós para nós mesmos. Palavras são insignificantes. Façamos o dever buscando trazer o alívio à fome, à miséria, trazendo alívio e vestindo os que estão despidos de amor e de vestimenta. Perdão, perdão, perdão por esse meu desabafo de amor. É o desabafo de alguém que ama vocês, ama esta casa de caridade projetada há centenas de anos com um grupo de pessoas em que confiamos e que até hoje, 2015, estão no comando da nau, na esperança que não se percam. Muitos desertam, aconteceu aqui na casa também, porque não querem ouvir, aprender a realidade. Nós somos os mesmos que um dia, em terras longínquas, apontamos e levamos à cruz alguém que tinha vindo para nos libertar para sempre, Jesus. Somos nós e cabe a nós a trajetória definitiva do amor, da compreensão, para podermos nos salvar definitivamente. Jesus é conosco, que Ele permita que cada um de nós, irmãos, possa trazer no coração
o Evangelho para viver a palavra pura, trazendo a responsabilidade para todos aqueles que estão adormecidos na carne, que se encontram encarnados, mas totalmente esquecidos de si mesmos. Jesus, graças a Deus, Jesus. Ninguém pode avaliar e imaginar a dor profunda desse cansado velho, Albert, ao ver sua velha mãe, sua amada mãe, sendo chicoteada e arrastada pelas ruas da França alemã para poder chegar à liberdade. Não é isso que nós esperamos para vocês. Queremos que cada um colha flores no jardim de nosso Pai Celestial. Graças a Deus. Filhos, façam um relaxamento na cadeira, todos relaxando. Esqueçam dos problemas materiais. Relaxem, permitindo que espíritos, amor e bondade possam dar energia para cada um de vocês nesse momento. Recebamos com amor. Respiração profunda. Lentamente. Graças a Deus. Lembrando-nos do grande sacrifício, nosso Mestre Jesus. Ninguém está encarnado por acaso. Ninguém está na casa de caridade por acaso. Somos uma grande família nos reencontros de amor com Jesus, com os hóspedes de Jesus nesta casa de caridade. Peço por toda a humanidade sofredora, por todos os refugiados, os abandonados, os desesperados, mas que um dia foram abastados no passado e que durante certas guerras, tendo o poder nas mãos, se viciaram e mataram centenas de milhares de seres humanos. Nós somos os mesmos, filhos. Por caridade, ouçam o velho Albert. Venham até o Evangelho, vivê-lo, dar testemunho dele. Peço perdão porque nesta noite estou com raras lembranças de quando fazíamos sermões em nossa igreja. Tudo leva até Deus, ao Senhor Jesus, a humanidade sofredora. Peço pelo meu Haiti, peço por todos os miseráveis do planeta Terra, peço pela minha África, minha amada e necessária África. Jesus, graças a Deus, graças a Deus. Boa noite, filhos, e abundância de amor para vocês. Então, essa mensagem lida, a época proclamada, dita, através da psicofonia da nossa irmã, sensibilizou a todos naquele dia de setembro, dando a nós uma emotividade muito grande e um aprendizado. Porque muitas vezes, quando chegamos a casa, adentramos, somos acolhidos, muito bem acolhidos, com educação, com proficiência, com capacidade de nos ensinar gradativamente aquilo que tínhamos que aprender. Nós muitas vezes fazemos um julgamento, imaginando que, com uma mensagem parecida, fazemos pensar o quanto Marguerita e José Carlos fizeram mal para o mundo para ter que recuperar todo esse trabalho de amor, de caridade. Não imaginávamos, como eu não imaginei, que também se for, e era e sou, um grande criminoso perante os olhos da justiça divina. Só a partir do tempo, do aprendizado,
do exemplo de amor que aqui assistimos e que fomos acolhidos, é que tive a capacidade de compreender uma obra como essa e do seguir o exemplo, não igualzinho, nem com a mesma capacidade, mas com a mesma determinação, que pudéssemos fazer alguma coisa no sentido do bem. Vamos fazer um esforço, cada um de nós, para que consigamos nos tornar melhores do que no dia anterior. Somos criminosos, temos débitos terríveis do passado. Teremos muita dificuldade, mas muita dificuldade, de passar pela porta estreita ao retornarmos para o plano espiritual. Não existe privilégio dentro do retorno à pátria espiritual, que é a nossa pátria. Existe mérito, existe crime, existe desmérito, existe capacidade de ter feito algo de bom. Não levamos nada do que possuímos. A única coisa que levamos, como esses irmãos levaram, foi o amor que aqui dispuseram ter, a disposição, a abnegação, a força de trabalho, o sofrimento executado para fazer com que isso pudesse, hoje, agora dia 23, completar 51 anos de atividade. Por isso a nossa gratidão, o nosso reconhecimento a esses irmãos que na materialidade conseguiram nos passar esse legado de amor e esse exemplo que aqui tanto demonstraram e deixaram para nós como uma luz que devemos seguir. E é o querido Dr. Schweitzer, pelo seu esforço que teve para adquirir mérito e com isso conquistar o direito de fazer uma casa e outras semelhantes que sabemos que existem, com a intuição, trabalho desse grande espírito no plano espiritual hoje. Vamos em paz, mas vamos com esse sentimento de alma lavada, no sentido do exemplo que aqui foi dado por esses queridos irmãos, com a promessa de nós também tentarmos fazer algo em nosso processo de evolução, com a prática daquilo que aqui estamos devagarinho aprendendo. E se Deus nos permitir e nos darmos anos de vida, consigamos adquirir algo que possa nos ajudar no nosso retorno. Não é egoísmo, mas é aprendizado, é adquirir a transformação do nosso sentimento de orgulho, de vaidade, de egocentrismo em algo que seja pelo menos fraterno com aqueles com quem nós convivemos, Senhor. Então vamos em paz, ouvindo a oração proferida pelo nosso irmão, que se emocionou após essa mensagem de Schweitzer. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado seja o vosso nome, mesmo quando a dor e a desilusão ferirem o nosso coração. Pai, dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. Perdoai as nossas dívidas,
mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão. Afastai do nosso caminho tudo o que seja contrário à caridade. E este Pai Nosso seja dadivoso para com todos aqueles que sofrem como espíritos encarnados ou desencarnados. Que uma partícula dele vá aos cárceres, onde alguns sofrem pelo erro judiciário. Que vá também aos hospícios, iluminando aqueles cérebros conturbados. Aos hospitais, onde muitos choram e sofrem pela falta de uma palavra amiga. Vá também aos prostíbulos e erga todas aquelas que caíram, tangidas pela fome e pela miséria, dando-lhes apoio e fé. Que chegue até aos dirigentes das nações, para que evitem a guerra e cultivem a paz. Pai, tende piedade para com os órfãos e as viúvas, e para com todos aqueles que até agora não tiveram um pedaço de pão. Que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e com todos, que assim seja.